Quando o Império é atacado por invasores estrangeiros e uma praga mortal, os cidadãos romanos culpam a nova religião do cristianismo por irritarem os deuses pagãos do Império. Desesperado, o imperador Décio apela para a violência, sacrificando as vidas dos cristãos para recuperar o auxílio dos deuses. Agora, ameaçado pelo ataque bárbaro em todas as frontes, o povo de Roma vive com medo constante. Como a crise aumenta, os rebeldes tomam o controle, dividindo o império contra si mesmo. Até que um novo soberano emerge. O nome dele é Aureliano, e ele unifica o império utilizando sua maior reserva de força: o exército. Roma, ascensão e queda de um império, o imperador dos soldados. Por volta da metade do século III, o Império Romano é imenso e conta à distância, com legiões isoladas para proteger cada extensa província. As tropas a este ponto eram forçadas a uma situação onde às vezes tinham que contar com o espírito de iniciativa. A superestrutura imperial estava muito distante delas. Os imperadores as fizeram para os conflitos de fronteira, muitas vezes depois que eles tinham deixado tudo fora de controle. Na ausência do imperador, os soldados às vezes tomam as questões de liderança em suas próprias mãos. O imperador não pode estar lá. Então existe um pouco de impulso. E assim surge alguém que seja capaz de fazer o trabalho por ele e provavelmente irá se chamar de imperador para recuperar o apoio local para vencer os bárbaros que estão ameaçando a integridade das províncias. Atrevendo-se a criar seus próprios imperadores, os exércitos de fronteira agora declaram a independência de Roma. Como esses exércitos escapam para as fronteiras do leste e oeste, formando seus próprios impérios, a fronteira do norte de Roma é atacada pelos bárbaros alamanos em 269 d.C. Em seu palácio em Roma, o verdadeiro imperador romano, Cláudio II, está perturbado pelo ataque bárbaro devastador em solo romano. As tropas inimigas vieram por aqui e nós estávamos acampados aqui deste outro lado. Os inimigos do outro lado dos Alpes fizeram mais do que invadir o Império Romano. Pela primeira vez num período de tempo extraordinário, eles na verdade cruzaram os Alpes, entrando na Itália. Cláudio busca o conselho de seu poderoso comandante de cavalaria Aureliano, um homem cuja disciplina militar é descrita pelo historiador do século II, Vopisco. Aureliano, em seus anos iniciais, tinha uma mente muito rápida e era famoso por sua força. Ele nunca deixou passar um dia sem praticar com a lança, o arco e a flecha e com outros armamentos. Acreditamos que se viermos por este outro lado aqui... As habilidades de Aureliano logo serão testadas, já que as notícias da fronteira não são as melhores. Refugiados desesperados do norte da Itália testemunham a devastação. Com esta invasão, o perigo de uma rebelião dentro do exército torna-se ainda maior. Tome todas as providências necessárias. Sim, senhor. Se um povo bárbaro ameaçava invadir, então o povo local poderia simplesmente proclamar imperador qualquer pessoa que fosse um comandante militar na região naquele momento. Visando evitar que a fronteira do norte fosse violada também, Cláudio deve agir rapidamente para deter as forças invasoras dos alamanos. Norte da Itália, 269 d.C. No acampamento dos alamanos, os bárbaros comemoram, deleitando-se com os ricos saques tirados facilmente de um império romano enfraquecido, incluindo as mulheres e crianças romanas que eles pretendiam usar como escravos. Nós temos inscrições que nos falam, que nos contam sobre festas dos atacantes que entraram na Itália e levaram muitos prisioneiros. Assim é bastante fácil, até certo ponto, para esses atacantes, pois eles estão se alimentando de um império que não está em seu apogeu desta vez.
Os grupos de alamanos são liderados pelos poderosos caudilhos que asseguram a lealdade de seus guerreiros, recompensando-os com escravos de sangue romano. Mas a cobiça dos bárbaros não tem fim. O imperador Cláudio é forçado a marchar com seu exército de Roma, encontrando os guerreiros alamanos no lago de Garda, no norte da Itália. Cláudio e seus homens enfrentam um inimigo brutal. O historiador do século IV, Amiano Marcelino, escreveu: Adiantando-se com mais pressa do que cuidado, eles se jogavam sobre nossos esquadrões a cavalo com terrível ranger de dentes e mais fúria do que a usual. E um tipo de loucura reluzia de seus olhos. O imperador Cláudio também está se excedendo seriamente, mas ele tem uma arma secreta ao seu lado: a poderosa cavalaria do comandante Aureliano. Ele era conhecido como Mano ad Farum, que quer dizer mão pronta para a espada, pronta para entrar em ação quando a ação é necessária. Honrando seu nome, Aureliano ajuda Cláudio a retirar à força os alamanos, matando metade e levando o resto de volta aos Alpes. E em um esforço para segurar melhor a Itália de futuros ataques bárbaros, o imperador Cláudio e Aureliano viajam para os Balcãs para aumentar a sua presença militar por lá. Mas ainda em campanha, o imperador Cláudio contrai a praga. O reinado de Cláudio foi curto. Ele governou de 268 a 270. Ele teve um sucesso militar significativo no ano 269. Pesadamente aconselhado na época e falado sobre isso depois. Mas este sucesso, a derrota dos alamanos, não é suficiente para restaurar o império. Como a vida do imperador Cláudio desaparece, está claro que esta tarefa deve recair ao seu confiável general, Aureliano. Balcãs, 270 d.C. Ele é declarado imperador por suas tropas. Aureliano os reembolsa sacrificando o deus dos soldados, o deus Sol Invicto, uma divindade emergindo como o deus da vitória dentro do exército. Fosse o que lhe desse a vitória ou o que lhe trouxesse algum benefício, isso seria sonhar muito alto naquele momento. Um homem nascido pobre, Aureliano agora sobe à mais alta posição no império por causa de seu brilho militar, como muitos grandes generais antes dele. Você não pode ser um imperador civil na metade do século III. Você tem que liderar tropas em batalha. Sempre há um lugar onde você tem que ir e lutar. Aureliano irá precisar da lealdade dos soldados e da força do deus deles, conforme ele enfrenta um inimigo conhecido. Em 271 d.C., os sanguinários alamanos retornam, devastando o norte da Itália e indo até Piacenza. Aureliano e seu exército correm para o oeste para isolar os bárbaros, mandando na frente uma oferta de negociação. Mas os alamanos tinham outros planos. Ele convidou os bárbaros a se entregarem, mas aparentemente eles responderam que eram homens livres e queriam mostrar como os homens livres podiam lutar. Realmente, ao anoitecer, na região de Floresta, ao sul de Piacenza, eles emboscaram o exército romano, que acabou sofrendo grandes perdas. Na floresta, os soldados romanos não são páreo para os bárbaros. Por que uma emboscada foi um sucesso tático tão grande contra as tropas romanas e principalmente a resposta encontra-se na formação de organização do exército romano. Eles eram treinados, a disciplina consistia em treiná-los para, na verdade, lutar em fila, em formação. Evidentemente, você pode fazer isso apenas quando existem condições onde você pode desenvolver essa formação, que não é o caso na área de floresta.
É desnecessário dizer que os bárbaros sabiam disso. Pegos em uma armadilha na floresta, o exército romano é lançado na confusão e é disperso. Para Aureliano, a derrota é devastadora. As tropas são, de alguma forma, muito leais aos seus próprios comandantes, mas elas também são muito volúveis, então se o imperador está vencendo, elas estão felizes em apoiá-lo. Uma vez que um imperador começa a perder, então, certamente ele está liquidado. Aureliano reuniu as tropas que sobreviveram, rezando para que elas permaneçam leais. Ele necessita delas agora mais do que nunca para evitar que os alamanos cheguem à cidade de Roma. Quando os exércitos da fronteira de Roma libertam-se do resto do império, as legiões do imperador Aureliano são deixadas indefesas contra os ferozes bárbaros alamanos, agora indo para o coração da Itália. O terror toma conta do povo de Roma, conforme eles temem a chegada iminente dos bárbaros. Desesperados, muitos fogem da cidade. A derrota do exército romano, do exército aureliano, criou pânico em Roma, porque não havia nenhuma força para ficar entre os bárbaros e a cidade. Aqueles incapazes de fugir amotinaram-se nas ruas, enfurecidos pelo fracasso de Aureliano em manter os bárbaros fora da Itália. A população de Roma não parecia ter entendido que, tornando-se uma vasta cidade no meio de um império, cujos exércitos concentrados na fronteira os abandonaram, ela era peculiarmente vulnerável se um exército, na verdade, entrasse na Itália. Mas antes que os guerreiros alamanos possam alcançar a capital, Aureliano é finalmente capaz de isolá-los em Fanum, a 290 quilômetros de Roma. Após sua recente derrota, Aureliano deve reconquistar a lealdade de seu exército com nada menos do que a vitória absoluta. Os imperadores sempre confiaram no apoio do exército. E imperadores podem ter se apresentado como campeões da república. Mas, na verdade, a realidade fundamental dos poderes imperiais sempre dependeu do exército. Juntos, Aureliano e seus soldados ensinaram aos seus inimigos bárbaros uma lição de disciplina romana. Eles aprenderam agora que quando não houvesse uma oportunidade para o exército romano desenvolver uma formação, eles não tinham chances. Sufocados, muitos guerreiros bárbaros morreram na água no rio Metaura. A vitória de Aureliano afasta finalmente os alamanos da Itália. E recupera a confiança. Sem dúvida, o seu triunfo estimulou a moral em um momento em que ela havia sido bastante abalada. Mas o difícil triunfo de Aureliano na Itália é rapidamente ofuscado pelas notícias do surgimento de um conflito vindo da cidade de Palmira, na fronteira leste do Império. Por mais de 10 anos, começando bem antes do reinado de Aureliano, invasores estrangeiros atacaram fortemente as províncias do leste de Roma, incluindo Palmira, ameaçando atravessar a fronteira enfraquecida. E esse fluxo em andamento de populações, algumas delas eram altamente militarizadas e usavam táticas bastante diferentes das que os romanos usavam, causaram problemas muito profundos nas províncias do leste. Próximo do deserto da Síria, longe da proteção de Roma, o povo de Palmira enfrentou a devastação de seu exército sozinho. Esses oponentes também estão tirando vantagem da ausência do imperador para assumir o controle, para reduzir as fronteiras, o que eles fazem com sucesso, e também para extorquir pagamentos dos romanos. Contando os corpos de seus mortos, os palmirianos finalmente se cansam de esperar por ajuda da distante Roma.
Essas pessoas dessas diversas áreas que são ameaçadas pela invasão desejam ser mais bem protegidas. Assim, pedem ajuda aos defensores locais para desempenhar o papel que os imperadores pareciam incapazes, porque os imperadores não podiam estar em todos os lugares. Em um ato descarado de revolta, o exército palmiriano cuidou do assunto com suas próprias mãos. Como resultado da década passada, as províncias do leste intitularam-se Império Palmiriano, libertando-se de Roma. Agora elas fazem uma ameaça direta contra o imperador Aureliano, tomando a terra fértil romana do Egito. Egito, 271 d.C. Os ricos celeiros egípcios são agora controlados pela rainha palmiriana. Seu nome é Zenóbia. Estamos fascinados por essa figura de uma mulher do leste manejando tanto controle, talvez um tipo de Cleópatra moderna. E, incidentalmente, eu quero dizer, ela tentou se associar a Cleópatra. Quando eles tomaram o Egito, ela buscou como que estabelecer uma conexão, visando reconciliar os egípcios ao seu governo. Com o Egito em suas mãos, Zenóbia se aquece em seu poder, ordenando aos celeiros que interrompam os carregamentos de grãos para Roma, impedindo a chegada de uma das principais fontes de comida do Império. A Itália era, é claro, o coração afetivo do Império. Foi onde o Império começou. Mas a África e o Egito tinham sido por muito tempo a cesta de pão do Império. Era onde a riqueza agrícola estava toda concentrada. A rainha Zenóbia, com seu leal general Zábidas ao seu lado, agora tendo o Império refém por causa dos grãos, manda uma mensagem clara para Roma, que os palmirianos não são mais impotentes. Roma, 271 d.C. O jogo de poder de Zenóbia abala profundamente. Em Roma, Aureliano encontra o povo desesperado e faminto com a falta de grãos. Embora ele ordene às suas tropas que dividam seu pão com as pessoas, isso não é suficiente. Naturalmente, o Egito era o celeiro de Roma e, portanto, uma interrupção no suprimento de grãos para Roma era uma ameaça enorme para qualquer imperador, particularmente para um que já tinha tido conflitos para administrar Roma. A ameaça de fome deixa os romanos irrequietos e nervosos. Tendo perdido território para os exércitos do leste e oeste, o Império agora enfrenta rebelião em Roma. Tendo aliviado Roma da ameaça dos bárbaros alamanos, o imperador Aureliano enfrenta uma nova crise quando a usurpadora palmiriana, a rainha Zenóbia, interrompe os carregamentos de grãos egípcios para Roma, ameaçando a cidade com a fome. Roma, 271 d.C. Logo, os romanos se voltam contra o imperador Aureliano. A propósito, a violência que esta rebelião fez surgir estava a um nível não visto desde os tempos republicanos. Aureliano não teve escolha a não ser soltar seus próprios guerreiros selvagens contra os rebeldes. Você está lutando em Roma. Você sabe, esta é a guerra civil e isso é algo que os romanos também temem, porque sabiam quão divergente e quão devastador isso poderia ser. Não acostumados a lutar dentro de uma cidade, os soldados de Aureliano lutam em campo de batalha aberto. O exército romano, mais uma vez, mostra suas fraquezas, onde a formação em fila não pode ser mantida. A guerra real, ou a luta em si, teria sido em um contexto urbano. E, é claro, para os soldados romanos envolvidos na destruição de Aureliano, e isso deve ter sido altamente incomum. Batalhas antigas não eram batalhas tipicamente urbanas, luta rua por rua, e é nisso que seus soldados treinados teriam maior dificuldade. Mas, no fim, Aureliano acaba com a revolta. O historiador do século IV, Eutrópio, escreveu: Aureliano os reprimiu com a máxima severidade. Ele condenou à morte muitos nobres. Ele foi de fato cruel e sanguinário. E às vezes isso é necessário para um imperador ao invés da bondade.
Aureliano executa os líderes rebeldes, lembrando ao povo de Roma que ele é quem os governa. O imperador esmagou a resistência. Ele agora reconstrói os muros da cidade contra as forças externas. Roma será forte e segura em suas mãos. Tome todas as providências necessárias. Como resultado da crise militar no norte da Itália no início de seu reinado, o imperador Aureliano determina que a cidade de Roma deveria ser equipada com novos conjuntos de muros. Esse foi o primeiro realmente significante novo conjunto de muros construídos pela cidade de Roma desde quase 1000 anos antes. Aureliano agora se volta para a crise do Império da Palmira. Ele deve obter seu suprimento de grãos para evitar a fome em Roma. Suas rações de pão não irão durar para sempre. Bem, Aureliano estava determinado a reafirmar o controle sobre todas as áreas de seu império e assim ele vai para leste em 272 para recuperar o controle. Seu primeiro alvo é a antiga cidade romana de Antioquia, então parte da região maior chamada de Síria. Antioquia, 272 d.C. Antioquia é uma cidade movimentada, inestimável para Roma como um centro rico em comércio. Mas agora, sob o controle do Império Palmiriano, ela se torna um porto seguro para a fugitiva rainha Zenóbia. Zenóbia e seus generais sabiam com certeza que a Antioquia seria a primeira cidade, a primeira coisa que Aureliano teria conquistado ao entrar na Síria. Assim, ela se defendeu com uma barricada na cidade e Zábidas conduziu o exército para a planície de Orontos, a oeste do lago Antioquia. Zenóbia desfruta de seu prestígio, feliz por deixar seus generais prontos para a guerra, do lado de fora dos muros da cidade. O general Zábidas da rainha Zenóbia encontra o exército de Aureliano em batalha. Você tem muros de romanos chegando em filas. Homem a homem, punho com punho, não pode matar ninguém até que olhe nos olhos. Você tem braços sendo cortados, mãos sendo cortadas, machucados no pescoço, no rosto. Mas os seus soldados de infantaria caem nas mãos dos palmirianos. Aureliano sabe que sua única chance é derrotar o general Zábidas. E durante a batalha, Aureliano instruiu sua altamente disciplinada cavalaria leve para realizar o que depois veio a ser conhecido como a estratagema de retirada fictícia. A cavalaria leve de Aureliano finge fugir, enganando os palmirianos, iniciando a perseguição, deixando a proteção das principais filas atrás deles. Num certo ponto, a cavalaria voltava e cortava-os em pedaços. Em qualquer caso, de fato, a cavalaria pesada palmiriana estaria destruída e a estrada para Antioquia estaria aberta. O general Zábidas ordena que as tropas palmirianas sobreviventes se retirem. Zenóbia e seus generais retornam em direção a Palmira. Aureliano inicia a perseguição, determinado a pegar a rainha antes que ela alcance a sua cidade natal. Mas no deserto siriano, Aureliano enfrenta um obstáculo inesperado. Temos que lembrar que é verão, é quente no deserto. Então, importunados pelo verão quente e os árabes, os nômades árabes que tinham permanecido leais a Zenóbia, Aureliano e seu exército foram perseguidos ou empurrados para Palmira. Mas um ferimento de flecha retarda a perseguição de Aureliano, dando a Zenóbia tempo de chegar em segurança a Palmira. Amaldiçoando seus atacantes nômades, Aureliano promete capturar a rainha deles. Em 272 d.C., o imperador Aureliano derrota o exército da rainha Zenóbia na Antioquia, mas em perseguição à rainha em fuga, Aureliano é emboscado, permitindo que ela chegue em segurança a Palmira. Agora, com ordens para se render a Aureliano, que sitiou a cidade,
Zenóbia escreve a ele uma contundente repreensão no estilo da sua modelo Cleópatra. Seja lá o que deve ser alcançado em questões de guerra, deve ser feito só pelo valor. Você exige minha rendição. No entanto, você não estava consciente que Cleópatra preferia morrer como rainha do que permanecer viva, por mais alta que fosse a sua classe social. Apesar da sua ousadia, a orgulhosa rainha sabe que ela não está segura na cidade por muito tempo. Ela rapidamente se prepara para viajar. Palmira em si não está realmente pronta para um cerco. Eles construíram algumas defesas muito rapidamente e claramente Aureliano tem algum apoio dentro da cidade, mas ela não aguenta por muito tempo. A rainha Zenóbia e seu general Zábidas fogem com o cair da noite, escapando de Aureliano novamente. Em 272 d.C., Zenóbia corre em direção à Pérsia, chegando até o rio Eufrates, nos dias modernos o Iraque. Mas os soldados de Aureliano continuam em perseguição. Nos bancos do Eufrates, a rainha oferece ao barqueiro ouro para cruzar o rio. Não sendo atendida, o ameaça. Mas é tarde demais para salvá-la. Ela foi interceptada e capturada pela cavalaria romana. Eles levaram Zenóbia, seus conselheiros e generais como prisioneiros de guerra e os colocaram em julgamento. Sem conseguir escapar, Zenóbia sabe que ela logo irá enfrentar Aureliano. Palmira, 272 d.C. Tendo reconquistado o trono da Palmira, Aureliano finalmente enfrenta a rebelde Zenóbia, uma mulher cuja audácia ele não pode deixar de, no mínimo, admirar. Em suas palavras: Que tipo de mulher é esta? Quão sensata em conselhos, quão estável nos planos, quão firme para com os soldados, quão generosa quando a necessidade chama e quão severa quando a disciplina requer. Mas, enfrentando a provável execução, a coragem de Zenóbia começa a diminuir. Zenóbia alegou que ela tinha sido desencaminhada por maus conselhos, o que fez com que seu conselheiro fosse levado à morte, bem como seu general Zábidas. Aureliano tem um destino diferente em mente para a bela rainha, uma vez que eles retornem a Roma. Mas antes de deixar Palmira, Aureliano visita um templo onde ele irá pagar tributo a apenas um deus. Deus dos soldados, o Sol Invicto, que assegurou sua vitória em solo estrangeiro. Ele claramente tinha em mente uma aliança entre ele e o deus Sol, que foi o responsável por seus êxitos na Palmira. Ele mesmo apresentou suas moedas como termos de uma associação do imperador com o deus Sol Invicto. Estamos indo para essa dimensão de associar o imperador muito intimamente com uma divindade em particular que claramente deu o sucesso que Aureliano tinha desfrutado. O povo pode acreditar. Na paz do Templo do Leste, ele vê que este é um deus para a unidade de Roma. Ele parece ter participado de uma crescente tendência em direção ao universalismo, tanto na religião como no controle político romano. Oferecendo seu próprio sangue em sacrifício, Aureliano promete ao seu Deus uma nação de adoradores. Roma, 273 d.C. Tendo recuperado o leste e a ração de pão de Roma, Aureliano é acolhido no seu retorno como um herói. Pode ter sido assinalado para os romanos um fim para o que tinha sido quase meio século de sequências de catástrofes militares, seguidas por recuperação, seguida por catástrofe, seguida por recuperação ilusória de novo. Aureliano tem um outro objetivo em Roma:
Ele irá usar as riquezas tiradas do leste para afirmar o Deus do soldado, Sol Invicto, como a única divindade do Império. O trabalho logo inicia na construção de um novo templo. Ele, na verdade, estabelece um novo culto, o equivalente à religião oficial do Estado em Roma. Ele constrói um templo magnífico para Sol em Roma, que ele mobiliou com saques de Palmira. Mas a religião deve esperar por enquanto. Aureliano tem mais batalhas para lutar antes que o Império esteja completamente recuperado. Ao norte, os territórios romanos da Gália e Britânia estavam sujeitos a governos ilegais de um exército romano rebelde, que chama sua dominação de Império Gaulês. Parecendo a cada dia mais com seus inimigos bárbaros, os soldados gauleses desprezaram a honra romana, nomeando o arrogante general Tétrico, seu imperador. Você tem exércitos surgindo de todos os lugares proclamando seus generais imperadores e então eles têm de lutar e seja lá quem vença é aquele que termina sendo o imperador no final. A separação do Império Gaulês foi, é claro, assustadora para os romanos. Foi uma grande perda, foi humilhante ter uma porção tão significante de um tradicional Império Romano nas mãos de outro homem. O imperador Aureliano rapidamente move-se para recuperar as terras gaulesas e reestabelecer ao império sua glória anterior. Tudo o que está no seu caminho é o general Tétrico e o exército gaulês. Tendo derrotado a rainha Zenóbia e recuperado o leste, Aureliano agora promete recuperar o território perdido no oeste para o usurpador Tétrico e unir todos os romanos sob um deus, o deus guerreiro Sol Invicto, o deus dos soldados. Em 274 d.C., o Império Gaulês rebelde abrange a Gália e a Britânia. Lá, o imperador general Tétrico e seu exército se tornam iguais a seus inimigos bárbaros. Indisciplinados, eles se alegram em atormentar seus prisioneiros. O trabalho do soldado imperador era tremendamente perigoso porque ele estava no poder só porque era proclamado por suas tropas. Mas é uma coisa muito difícil, uma vez no poder, conseguir mantê-lo. Porque você tem que evitar conflitos internos com outros generais em potencial que veem a si mesmos como possíveis imperadores. Tétrico não pode demonstrar qualquer fraqueza para com suas tropas. Mas, na privacidade de seu palácio, Tétrico consulta seus conselheiros, tentando determinar onde seu próximo rival vai surgir. Tétrico conseguiu sobreviver nos anos anteriores a diversas disputas internas, algumas, na verdade, conduzindo a considerável derramamento de sangue entre líderes rivais na Gália. Ele planeja algum dia deixar o reinado para seu filho, estabelecendo uma dinastia em seu próprio nome. Mas relatórios de um novo desafiante agora ameaçam destruir este sonho. Parece ter ficado claro para ele que o resultado do seu sucesso estava no leste. Aureliano estava indo e já estava marchando na Gália na tentativa de reintegrar a Gália ao Império Romano. Com a notícia da aproximação de Aureliano, o inconstante general Tétrico culpa seus adversários, atacando violentamente qualquer um perto dele. Em 274 d.C., Aureliano marcha para Chalons, Gália, nos dias de hoje, a França, para enfrentar Tétrico e recuperar os territórios do oeste para Roma.
Aureliano e seus homens encontram o general Tétrico nas florestas de Chalons, onde a luta é agressiva. O exército de Aureliano provavelmente tinha mais cavalaria do que os exércitos imperiais tradicionais tinham tido até agora. Assim, para o exército de Tétrico, havia ainda legiões importantes ao longo do reino guardando essas áreas. Teria sido uma batalha entre forças. Forças muito similares, com um armamento similar à disposição deles e, portanto, o mais sangrento e mais devastador de todos os exércitos envolvidos. O exército do general Tétrico agora carrega a maior parte da vingança de Aureliano. Tendo se atrevido a nomear um outro homem como seu imperador, são eles que permanecem a maior ameaça. Parte da crise do século III é a importância que o exército exerce na escolha de um imperador. Isso é algo que é relativamente novo no mundo romano e é um resultado decorrente da guerra constante. Ele se torna mais poderoso, se torna mais capaz de escolher imperadores e se torna mais capaz de impor suas próprias escolhas de imperadores em Roma. Aureliano não pode permitir esta ofensa ao seu poder. Como o exército do general Tétrico falha, Aureliano ordena que suas tropas o matem, sem mostrar perdão. Algumas fontes dizem que Tétrico percebeu qual era o jogo antes mesmo da batalha, mas parece, no entanto, que ele lutou até o fim e este foi o fim de Aureliano que obteve a vitória. É o final dos esforços dele para reintegrar o Império. Ele faz o usurpador general Tétrico prisioneiro. E como agiu com a rainha Zenóbia de Palmira, o imperador Aureliano também poupa a vida do general Tétrico. E para Tétrico também. Foi surpreendente que, particularmente um oponente em guerra civil, oponentes em guerras civis geralmente representam um grande perigo. Ele pode, depois de tudo, se voltar contra você. Mesmo assim, Aureliano demonstrou impressionante clemência em salvar as vidas desses dois oponentes. O exército gaulês do general Tétrico não tem tanta sorte. Eles recrutaram um imperador rival no oeste e agora irão pagar um preço alto por essa traição. Aureliano era um grande disciplinador, pelo que parece. Ele não tolerava rebeliões por parte dos soldados. Ele os conduzia duramente, mas era respeitado por eles. Para manter o respeito de seus próprios soldados, Aureliano sabe que a sua punição pela captura dos gauleses deve ser brutal e completa. Ninguém será poupado. Aureliano era um comandante militar bem-sucedido e, em alguns aspectos, alguém bastante selvagem, como talvez se deva ser. E ainda, o seu tratamento a Tétrico foi incrivelmente generoso. E é neste espírito generoso que Aureliano retorna vitorioso a Roma. Roma, 274 d.C. Depois de 4 anos de campanha incessante, Aureliano comemora a reunificação do Império com uma parada de triunfo espetacular, mostrando os capturados de mais alto nível de cada conquista. Há todo tipo de tradições que vai com essa cerimônia que marca como distinta e de alguma forma bárbara e impressionante. A presença do imperador Aureliano em Roma e a presença do imperador para comemorar uma verdadeira vitória militar era um evento de romances para toda uma geração. Os usurpadores derrotados, Zenóbia e Tétrico, estão na parada também. É a evidência dos êxitos de Aureliano do leste a oeste. Era um espetáculo humilhante estar na parada em Roma como um líder inimigo capturado. Isso implicava que esse líder ficara sem coragem para morrer em batalha. Embora eles possam estar humilhados, Zenóbia e Tétrico e os outros capturados têm a permissão de viver concedida pelo generoso imperador Aureliano. Ele também mostra sua bondade ao povo de Roma.
O próprio Aureliano distribuiu fartamente pão, carne de porco, mas também nós sabemos que túnicas brancas de tecido egípcio e africano. Então era claramente uma demonstração muito generosa de força. Agradecido por seu triunfo, Aureliano consagra o templo que ele construiu para o deus dos soldados, Sol Invicto, cujo poder e favor ele acredita o tornaram invencível. Muitos sábios acreditam simplesmente que se estava tentando fazer cumprir a conformidade entre os povos do Império por razões políticas e também por razões religiosas, e essas duas coisas não eram facilmente separadas na mente de um romano. Aureliano decreta que este dia, 25 de dezembro, será comemorado todos os anos como o nascimento do deus Sol Invicto. Imperadores posteriores, também buscando unir Roma com a religião, irão adotar esta data para o nascimento de Jesus Cristo. Até mesmo agora, mais de 1.700 anos depois, este dia de feriado pagão é comemorado como o Natal em todo o mundo. Durante todo o Império, no século III, há claramente um movimento em direção ao monoteísmo, em direção a cultos diferentes que acreditam em um único Deus, e em algumas vezes em um único Deus reparador. O Império Romano unido agora se estende da Palmira à Britânia. Mas em 275 depois de Cristo, os bárbaros novamente causam destruição no leste. Aureliano marcha com seu exército para a Trácia para se preparar para a batalha. Trácia, 275 depois de Cristo. Aureliano era uma figura fascinante. Ele era um indivíduo muito energético e dinâmico. Se você pensar em todos os lugares nos quais ele fez campanha em sua vida, ele deve ter tido uma energia tremenda. E é esta energia que dá a ele a lealdade de suas tropas. Aureliano é muito bem sucedido como líder militar, ele conhece suas tropas, ele trabalha muito eficazmente com elas. Tenho certeza de que ele os recompensa regularmente. Ele pode, eu acho, contar com um significante apoio contínuo de seus soldados. Eles confiam nele. Você sabe que eles o veem como seu líder. Tendo trazido a esses soldados a glória e honra de uma vitória inimaginável, Aureliano nunca suspeitou da traição que se inflamava entre suas fileiras. O assassinato de Aureliano é de novo uma dessas coisas que são muito difíceis de explicar, particularmente quando ele estava sendo tão bem sucedido militarmente, quando as tropas deveriam se sentir satisfeitas com esse sucesso e com suas recompensas. Seus atos traiçoeiros abalam e deixam o Império em choque. Até onde sabemos, a notícia de que o imperador foi morto foi recebida com incredulidade e muita tristeza. Ele foi enterrado com grande pompa em uma magnífica tumba no exato lugar onde ele foi assassinado. Roma chora a perda de um grande imperador, um que salvou o império do colapso certo. Eu acho que a importância de Aureliano está no fato de que é o início da recuperação romana, da máquina romana central voltando à vida. Ele a conduziu para a reunião do Império, para trazer tudo sob seu controle central. Mas no final, nem mesmo o Deus dos soldados pôde protegê-lo das espadas dos traidores e o império que ele havia trabalhado tão duro para unir se fragmenta novamente.